Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor, eu trabalho no Instituto Vero, que é um instituto de pesquisa que lida com questões de desinformação, discurso de ódio e criatividade na internet. A gente está, enfim, numa jornada aí de 2 anos de trabalho e a gente sempre pensa em trazer debates que tornem a internet um lugar mais saudável para usuários, para criadores de conteúdo, e a gente sempre quer trabalhar no sentido de trazer para a mesa de conversa pesquisadores, criadores de conteúdo e pessoas que usam mídias sociais, internet, ou seja, todo mundo, né? Então, a ideia aqui desse painel, vou apresentar todo mundo daqui a pouquinho, é unir essas diferentes experiências, né, com a internet, com novas tecnologias, para pensar como a gente pode usar elas melhor para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento e assim por diante. E uma coisa muito importante que a gente quer muito fazer é abrir para perguntas, tá? Então, assim, como a gente tem esse caráter, né, a participação é sempre melhor do que menos participação, a gente vai abrir para perguntas aí no meio, mais ou menos, do painel. Então, vocês já podem ir pensando em algumas perguntinhas para a gente fazer para os palestrantes. Eu estou aqui para facilitar a conversa. Queria apresentar o Polinho, que é coordenador de dados do DataLab. A Cananda Heller, conhecida como deusa cientista. E o Rafa Vicente, conhecido como Incrível. Legal, maravilha, pessoal. É engraçado, nunca tive num palco desse, eu não consigo ver ninguém, assim, eu só vejo luz na minha cara. Melhor que eu fico menos tímido. Qual que é a ideia aqui da nossa conversa hoje, pessoal? Como muitos de vocês estão acompanhando, a gente está tendo uma série de inovações tecnológicas, de inteligência artificial, como o ChatGPT, Midjourney, que estão trazendo questões para a gente refletir, né? Estão trazendo questões para o nosso trabalho, questões para a nossa convivência social e assim por diante. Eu queria saber com vocês, quem aqui já usou, por exemplo, o ChatGPT? Nossa, geral. Legal, muito bom, muito bom. É bem interessante isso, porque eu trabalho com tecnologia há muitos anos e a gente fala de modelos de inteligência artificial há muito tempo. E aí, quando falaram de ChatGPT, eu pensei, mas um chatbot, né? Vai ser meio bobo, mas vou tentar usar. E aí eu passei, gente, eu não estou mentindo, 4 horas. Eu perdi um dia de trabalho conversando com o chatbot, perguntei sobre... Eu sou acadêmico, né? Então fiquei conversando com ele sobre Michel Foucault, sobre filosofia, um monte de coisa. Questões existenciais, eu tentei trazer o modelo com pegadinhas, né? Do tipo, queria ver se ele ia fazer algum discurso de ódio, alguma coisa nesse sentido. Enfim, fiquei 4 horas conversando com ele. E aí, quando eu terminei, eu tive uma única reflexão que era, eu perdi meu emprego. Meu emprego, essencialmente, é escrever, eu não vou ter mais trabalho daqui a 2 anos. E aí, enfim, depois desse primeiro choque, eu comecei a refletir sobre qual poderia ser, como eu poderia incorporar essa tecnologia no meu processo criativo, né, usar isso para facilitar o meu trabalho e assim por diante. E aí comecei a tentar ter uma visão menos antagonística sobre essa tecnologia. E isso motivou um pouco do papo aqui de hoje. A gente vai começar essa mesa falando sobre processo de criação e novas tecnologias. E aí eu queria passar já para a primeira pergunta, queria conversar com a Cananda inicialmente sobre... Cananda, o seu trabalho, assim, o que eu mais acompanho há muito tempo, o seu trabalho, e uma coisa que eu adoro é a sua capacidade de fazer uma curadoria muito interessante de temas. Assim, você trabalha com vários temas diferentes e que, ao mesmo tempo, são muito coerentes para o seu posicionamento, né, para a sua presença online e assim por diante. Eu queria saber com você assim, como que é seu processo de pesquisa para definir esses temas, de curadoria, e como você incorpora a tecnologia nesse processo também. Quais softwares você usa, esse tipo de coisa. Obrigado. Gente, estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa linda com Vicente, Paulinho, Rafael, sou fã. E fiquei chocada que vocês já usaram o GPT. A maioria das pessoas aqui, muita gente, eu nunca usei, gente. E o meu processo, eu faço divulgação científica nas redes sociais. Então, basicamente, eu traduzo conteúdo científico para uma linguagem acessível para as pessoas. E eu tenho um posicionamento político muito forte, né? Então, falo muito sobre cultura negra, sobre o meio ambiente, lá no Deusa Cientista.
E aí eu comecei em 2020, hoje eu estou agora em 2023, fazendo esse trabalho. Tem uma possibilidade de... Eu sou feliz, na verdade, porque hoje eu consegui construir uma equipe, né? Então, eu tenho Carol que está aqui comigo hoje, ela é roteirista, então ela me ajuda, faz essa pesquisa. Tenho pessoas que editam meu trabalho também junto comigo. E aí a gente consegue fazer um bem bolado maravilhoso. E, basicamente, como é que acontece? A gente pensa o que é que a gente quer falar. Então, a gente está muito antenado e pesquisando coisas que estão acontecendo na internet, como que o TikTok está se movimentando, o Instagram, o YouTube. E, a partir disso, a gente começa a pensar em temas, linguagens, coisas que estão em alta e temas que a gente quer trazer para as pessoas. E aí, definindo o tema, que muitas vezes também acontece... Ou é alguma coisa que está na internet, ou é o público que traz algum tema específico, alguma dúvida, ou também a gente faz um processo de fazer pesquisas de temas. E a gente pesquisa muito artigo científico. Todos os nossos vídeos são referenciados, né? E aí, basicamente, a gente usa algumas plataformas, que são o Google Acadêmico, o Cielo, aí tem o PubMed também, que a gente vai lá, procura um artigo muito massa que está rolando, ou até os jornais também, eles fornecem muitas informações interessantes, e a gente começa a publicar, a gente começa a transcrever, a gente dá a nossa opinião, o que é que a gente pensa sobre aquilo, se tem coerência, se não tem. E, a partir disso, a gente constrói um roteiro ali, né, pensando no público e nosso posicionamento político. Eu lembro que eu costumo falar isso às vezes em alguns lugares que eu vou, né, que logo acho que 2021, quando eu me mudei para São Paulo, eu estava no processo da gente fazer um vídeo sobre tranças e como que as tranças têm todo um conhecimento ancestral que foi passado de geração a geração e, enfim, dentro da cultura preta, e que tinha significados, né? Dependendo de cada etnia, assim, o formato das tranças tinha significados. E, para fazer esse material, eu li uma dissertação de mestrado para construir um vídeo de 1 minuto. E, assim, foi muito bom para mim, enquanto sujeito também. Mas é uma pesquisa e um lance de ler os materiais para construir esses vídeos, né? Às vezes a gente cruza dados, então às vezes a gente pega um artigo de um artigo de outro. Por exemplo, agora a gente estava falando sobre o café. Você pode passar café no rosto ou não pode passar o café no rosto? E aí a gente foi e falou, achou um artigo que falava sobre isso, né? Que fazer esfoliação no rosto com café não pode. E ao mesmo tempo a gente achou uma pesquisa de uma cientista brasileira que falava que a gente pode usar o café como uma solução para o esfoliante que a gente tem hoje no Brasil, porque a gente usa microplástico para produzir esfoliante. E aí a gente pode mudar isso, porque a gente sabe que tem problema de microplástico no corpo e para o meio ambiente, enfim. Já teve leite materno acusando ali a presença de microplástico, como isso vai interferir no nosso corpo, quais são as doenças que a gente vai ter daqui para frente. Então, a gente cruza alguns artigos, a gente valoriza a ciência brasileira, traz produções científicas do Brasil, mas... E, basicamente, depois que a gente constrói esse vídeo, eu gravo e a gente tenta também procurar sempre vídeos que ensinem cenas ou coisas do tipo. Então, a gente cruza muito também com o audiovisual, algumas coisas nesse sentido. E, por fim, a gente edita no celular, assim, no CapCut mesmo, a gente vai, edita a legenda automaticamente, que fica mais fácil. Tudo que é mais fácil, gente, porque a internet é coisa rápida, é informação rápida, postar o tempo todo, etc. e tal. Então, a gente já tem esse trabalho de transcrever, a gente se preocupa muito assim, tá, a gente está com esse artigo aqui, a gente quer falar sobre isso, tá, o que é que a gente vai responder nesse vídeo? Eu acho que é sempre essa pergunta que a gente faz, o que é que a gente vai responder, o que é que as pessoas vão ganhar assistindo esse vídeo? E, a partir disso, a gente vai, constrói uma narrativa ali e tenta ser o mais direto possível, sabe? Porque, às vezes, a gente está tão envolvida na comunidade, com alguns conteúdos, que a gente acha que o que a gente está falando ali, ok, todo mundo está acessando, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo... Enfim, às vezes você gosta mais de história do que de química. Eu estou falando de química, mas eu quero que você escute. Então, a gente tenta trazer essas comunicações mais diretas, assim. Muito bom. Algo muito interessante que você traz na sua fala, até sem perceber, talvez, é o agente, né? A gente faz isso, a gente edita dessa forma e assim por diante. Quando a gente pensa no trabalho do criador, em geral, a gente acha que é uma pessoa que faz tudo, né? Edita, filma, roteiriza, pesquisa, etc. E isso
traz um potencial impacto negativo para quem está começando a querer criar conteúdo para a internet, que é se colocar uma pressão desumana, né? De achar que tem que fazer tudo sozinho, postar 5 vídeos por dia e assim por diante. E aí eu penso muito na trajetória do Rafa também. O Rafa, enfim, faz umas produções absurdas, né? Dignas de Hollywood, de Oscar e tudo mais. Gente, que chique. E você, enfim, começou... assim, você se tornou esse fenômeno recentemente, mas trabalha produzindo conteúdo há muito tempo, né? E você já falou muitas vezes que aprendeu tudo na internet, com vídeo no YouTube e assim por diante. Eu queria saber de ti, Rafa, como que é o seu processo de criação também? Como essa experiência de aprender na internet influenciou esse processo de criação? E, principalmente, como que ele mudou do início da sua trajetória, sabe? Quando você estava começando a produzir vídeo para querer bombar, para os dias de hoje, assim? Quais são as grandes diferenças que tem no seu processo? E aí, Rio2C, tudo bem? Eu comecei a produzir conteúdo há 8 anos atrás, né? Em uma rede social chamada Vine. Alguém conhece o Vine? Pouca gente, mas o chat usa, né? O Vine, ele acabou tem uns anos já, mas eu comecei lá. O Vine, ele era uma rede social que você tinha 6 segundos para criar um vídeo. O teu vídeo, ele tinha que ter no máximo 6 segundos e é isso. Então era uma coisa tipo muito rápida. E lá naquela época, eu não vou dizer que eu tinha um processo criativo porque eu copiava todo mundo. Eu copiava todo mundo e só ia, sabe? Então eu acho que com o tempo, assim, que eu fui entrando... O ChatGPT faz isso também. Ele faz isso também, né? Pois é. Aí, com o tempo, assim, que eu fui usando... Eu comecei após um ano lá no Vine, eu comecei a fazer vídeos pro YouTube. Aí lá eu comecei a criar as minhas falas, os textos, as coisas assim, porque os vídeos ficaram de 6, eles foram para 10 minutos, sabe? Então eu comecei ali a iniciar o meu processo de criação ali de vídeo real mesmo, sabe? E aí, após anos que eu fui conhecer o TikTok, que eu fui botar em prática todas essas coisas que eu aprendi durante anos, vendo tutorial no YouTube, né, de como editar vídeo, de como botar efeito, aquilo. Eu nunca fiz curso de nada. As pessoas acham que eu fiz curso de cinema, as coisas assim. Eu nunca fiz porra nenhuma, é só vendo vídeo assim e tal. E em 2020 foi quando eu conheci o TikTok, né, que eu pude botar em prática isso que eu aprendi durante 7 anos, né, e que foi a rede social que abriu as portas para as pessoas conhecerem o meu trabalho, né? Só que eu não bombei sozinho, eu bombei com o pessoal que está comigo até hoje, que é a minha família, né? Que foi quando eu achei o meu nicho, né? Nisso foram alguns meses que eu comecei a postar vídeo de dança, vídeo de isso, aquilo, até que um dia eu postei um vídeo com a minha família e foi o meu primeiro vídeo, tipo, após 7 anos que teve um engajamento muito grande, sabe? Eu nunca tinha tido tanto like, eu nunca tinha visto tanta gente vendo um vídeo meu, sabe? Eu tinha achado até estranho, assim. Eu falei, gente, existe esse tanto de gente? Aí, ali em diante, eu comecei o meu processo criativo real. Comecei a estudar as coisas que eu posto, as coisas que as outras pessoas postam. E eu estou em um eterno estudo sempre. Eu vivo acompanhando as redes sociais para ver o que as pessoas fazem que eu não gosto, o que eu acho ruim, o que eu acho bom, o que eu posso aderir, assim, para mim, né? E o meu processo criativo... é basicamente eu ter alguma ideia assim, tipo, é do nada. Aí anoto, porque senão a gente esquece, né? Dá 1 hora assim, esquece. Aí anoto. Exemplo, tô vendo um filme, tô vendo Teen Wolf. Aí eu pego a série e falo, como posso botar lobisomens inseridos ali na minha família? Aí crio um texto em cima disso, início, meio, fim, aí vou e gravo. Eu faço tudo sozinho. Eu tenho a minha equipe que me ajuda de vez em quando só, mas os textos é eu que crio, edição sou eu, inclusive é igual a cá. Eu edito um aplicativo chamado InShot. As pessoas acham que eu uso Adobe, essas coisas assim, odeio. Mas é o CapCut assim também, porque é uma coisa que é muito mais prática, né? Tu pega, tu faz ali, tu tá em um ônibus, eu tô aqui, eu edito rápido, é uma coisa que é muito prática do que você ficar sentado em uma tela durante muito tempo, sabe? Eu não gosto. Aí é basicamente isso, eu crio o texto, eu chamo eles, a gente marca um dia, a gente grava, porque eles agora, a agenda deles é cheia, né? Eles acham que eles estão assim, né?
Aí a gente marca, a gente grava e eu edito e posta. E é esse ciclo assim sempre, mas que eu amo. Eu sempre falo que o que eu faço hoje em dia é o que eu sempre quis estar, sabe? Porque eu comecei com 14 anos, hoje eu tenho 22. Hoje eu tenho 22 anos. E então, eu amo isso, sabe? Eu amo criar, eu amo os vídeos, eu amo as pessoas vendo e dizendo: ah, Rafa, eu estava triste, comecei a ver o seu vídeo e fiquei feliz. Eu amo ouvir isso sempre porque é a minha meta, sabe? Eu quero que as pessoas que tiveram, não sei, um dia ruim, cheguem em casa, assistam um vídeo nosso e esqueça as coisas que está acontecendo, sabe? Porque a gente já vive as coisas tão ruim, sabe? Eu acho que isso é tão bom para tirar as pessoas disso tudo que está acontecendo, sabe? Ainda mais esse momento que a gente viveu agora, que foi um momento muito pesado, sabe? A minha Dinda mesmo fala que se não fosse os vídeos, porque tipo a minha avó tem 70 anos e a minha Dinda tem 67. E estava muito em alta isso, dizendo que as pessoas que são idosas eram um grupo assim de risco. Então, elas estavam meio que ficando loucas com isso, sabe? E foi os vídeos que tirou a mente delas disso, sabe? Que elas puderam ter um foco em outra coisa do que de tudo que está acontecendo, sabe? Então, eu fico muito feliz de além de estar podendo ajudar a minha família, estou podendo ajudar as pessoas que estão assistindo lá sempre, assim, também. E acho que é isso. Muito bom, legal. Muito interessante, assim, primeiro, parabéns por conseguir fazer tudo isso ali editando na mão, no celular, muito incrível você conseguir manter ainda uma centralidade nesse processo, mas, ao mesmo tempo, o seu conteúdo, ele reflete um coletivo, muito coletivo, né? Reflete muito a Maré, a sua família, e você tem muito, pelo que você fala, né, em entrevistas, você tem muito orgulho de conseguir representar isso e entende também a responsabilidade de representar esse território. E aí eu penso muito, de novo, trazendo a conversa para essas novas tecnologias generativas, né, como Midjourney, ChatGPT e assim por diante, que é a importância da sua especificidade, né, do seu olhar, da sua localidade, e como tudo isso, toda essa experiência humana, né, motivou o tipo de conteúdo que você produz. Isso nenhuma tecnologia consegue sintetizar, né? Pelo menos não perfeitamente. E aí eu penso muito no trabalho do Data Lab, do Polinho, porque vocês, Polinho, trabalham muito nessa interseção território, tecnologia, dados e direitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o olhar que o Data Lab traz para esse debate, como vocês pensam a importância dos dados para o processo de representatividade da Maré e assim por diante. Obrigado, Polinho. Obrigado. Boa tarde. Estou muito feliz de dividir a mesa com vocês. Obrigado, Vitor e Instituto Vero, pelo convite. Vocês estão ligados que quando a gente entrou, eu fui o único que não tive nenhum grito da plateia, né? Isso já diz, assim, um pouco da minha fama, ou da não fama. Isso, obrigado. A gente trabalha num laboratório de dados que fica dentro do conjunto de favelas da Maré. E o nosso maior objetivo é de democratizar o conhecimento através da geração, análise e distribuição de dados. E aí eu anotei coisas da fala de vocês. A Cananda, quando ela falou sobre, por exemplo, o artigo sobre as tranças, ela estava falando de um conhecimento que é ancestral, que sempre esteve presente no mundo, mas que todo mundo vai concordar que a visão que geral tem sobre o conhecimento de trança não é a visão das pessoas pretas que estão ali trançando e o conhecimento que já existe há muito tempo. Da mesma forma, quando o Rafa fala assim, o meu objetivo é levar alegria, renovação para a pessoa. Então, sempre existiu no mundo, e principalmente no Brasil, um projeto que era de fazer com que as pessoas mais pobres e também a população negra no Brasil não pudesse acessar o conhecimento. Quando a escravatura terminou, as pessoas negras, os descendentes de escravos, não podiam sequer se matricular numa escola, porque era obrigatório você ter um documento. Você tinha que ser um cidadão brasileiro para poder frequentar a escola. E o escravo não era visto como cidadão. Isso não acabou lá na escravatura. Isso se perpetua até o dia de hoje. Então, quando a gente começou a pensar sobre geração de dados, análise de dados,
as interpretações que se fazem sobre os relatórios, sobre a pesquisa, sobre o censo do Brasil, a gente nunca via uma pessoa negra ou uma pessoa pobre no centro desse debate, produzindo dado ou discutindo, reproduzindo, divulgando. Isso não existia. E essa dificuldade ainda acontece até hoje. Então, o que a gente tenta fazer e operar é justamente quebrar essa cúpula cristalizada, sabe? Que não quer fazer com que a população brasileira acesse conhecimento. Por que isso? Porque quando a população, de fato, toma ciência da sua realidade, da experiência, dos dados e dos relatórios, automaticamente isso gera na gente um senso crítico. E a gente pode, então, começar a cobrar, a fiscalizar, a construir uma outra política. Então, o nosso trabalho dentro do Data Lab foi justamente assim, peraí, por que não tem gente preta, por que não tem gente negra sendo cientista de dados? Ou fazendo os vídeos, ou fazendo a divulgação, explicando como é que isso acontece. Isso precisa parar, que é uma coisa que é muito antiga, não foi a gente que inventou isso. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Não foi a gente que, tipo assim, meu Deus, tive uma ideia revolucionária. É simplesmente olhar todo o trabalho ancestral que os nossos descendentes fizeram de fortalecimento interno, de se aquilombar e começando a colocar o pé nessas paredes, sabe? Porque o lugar é nosso. Nós somos a população brasileira. Quando você pensa, então, nos times de ciência e tudo mais, você não vê o reflexo da população brasileira. Isso precisa acabar. E estar aqui dividindo essa mesa com vocês é um sintoma disso. Isso é uma consequência. E o uso de dados, o nosso trabalho, ele vem justamente para a gente esfregar o conhecimento naquelas pessoas que são medíocres e se enxergam como se fosse o grande bambambam. Que assim, vocês estão falando que mulheres negras foram as mais afetadas no mercado de trabalho durante a pandemia, vocês tiraram isso da onde? Está aqui. Tem uma análise estatística, tem um modelo matemático que prova isso, ou se não tem o dado, a gente foi atrás do dado. Então, essa intersecção da autenticidade, do resgate de tecnologias ancestrais, ela é fundamental. Ela não nasce na gente, estamos apenas perpetuando um trabalho que os nossos que vieram antes estão fazendo, e os dados servem para que a gente se coloque com solidez no lugar, sabe? Que é tipo assim, mas você está falando isso por quê? É a sua opinião? Não, isso aqui não é a minha opinião. Esse dado sempre esteve aqui, essa realidade desigual no Brasil, ela sempre esteve presente também, mas agora eu consigo falar sobre isso. E agora eu vou disputar a política pública junto com você que nunca deixou eu disputar. Então, acho que esse trabalho da democratização do conhecimento, ele é fundamental, e mais ainda esse local de protagonizar as coisas, sabe? Que é a gente falar, a gente fazer o vídeo, a gente ser a cara, a gente ser o maior influencer, não sei o quê. Então, faz parte disso. E os dados dão essa solidez de pisar no território e dizer, é assim desse jeito mesmo, porque é assim. Muito bom. Muito legal. Eu queria passar mais uma rodada de reflexões, para daí a gente abrir para o público. E, mantendo essa conversa nesse tom, uma outra experiência que eu tive utilizando o ChatGPT foi o seguinte, eu sou acadêmico, né, novamente, e aí eu sou um acadêmico espertinho. Eu pedi para o ChatGPT, faz um projeto de pesquisa para mim sobre tal tema, com tais assuntos, citando tais autores. E aí o ChatGPT foi lá e fez um projeto de pesquisa para mim. Óbvio que tiveram alguns errinhos, né? Por exemplo, ele inventou um livro do Michel Foucault, que não existia, mas ficou um projeto, assim, em termos de formatação científica, perfeito. E aí eu fiquei desesperado. Não porque eu ia perder o emprego agora, porque eu acho que pesquisa é um campo muito múltiplo, mas porque se uma máquina consegue reproduzir naquele nível de perfeição algo que eu, enquanto sujeito, demoro horas para fazer, isso é um sintoma de uma sociedade que é extremamente padronizada, né? Isso é uma coisa de um achatamento cultural que para mim, assim, é algo que mexe muito comigo. Não sei se todo mundo aqui assistiu The Whale, A Baleia, que está no Oscar, que fala muito sobre isso, né? Essa noção de uma sociedade que, conforme as pessoas vão crescendo, a sociedade vai removendo a capacidade de autenticidade daquela pessoa, vai achatando a pessoa, vai padronizando a pessoa.
E eu acho que esse é um assunto muito legal para falar com criadores de conteúdo, e principalmente com criadores que têm um trabalho tão criativo como o de vocês, que é como que a gente consegue se encontrar, encontrar o nosso eu, digamos assim, né, se representar autenticamente numa sociedade que padroniza linguagens, padroniza apresentações de si, e assim por diante. O algoritmo, né, a gente está falando do ChatGPT, mas o algoritmo faz isso também, né? Quando a gente posta um vídeo no Instagram, no TikTok, o algoritmo ele tem mecanismos de reforço de padrões, assim. Então, daí queria começar pelo Rafa agora. Como que você, Rafa, lida com isso? Assim? Como que você consegue encontrar um espaço para expressar algo que você considera que é autêntico em você, no algoritmo que sempre tenta reforçar padrões e assim por diante? Ih, gente, que agora é polêmica, hein? Tem uma coisa que rola sempre, eu vejo sempre as pessoas dizerem, as pessoas me compararem com os outros influencers. Sempre que sai algo novo, as pessoas pegam e falam, é o Rafa que fez o vídeo, tananã, não tem a mesma quantidade de seguidores que tananã. E a gente sabe que rola tudo uma coisa assim por trás, e tipo, a gente sabe que a rede social entrega muito mais as pessoas que fazem um conteúdo genérico e que são bonitinhas, assim, entre aspas, né? Do que a gente que a gente que é negro, que faz um vídeo com um conteúdo ali de verdade, sabe? E a gente sabe que tem isso, mas isso foi um tema que durante muito tempo ficava aqui em mim falando, ai Rafa, eu não sei porque tu tá aí, eu não sei porque você não tá igual a ele, e era um tema que me fazia muito mal. Só que com o tempo eu fui vendo que tem outras coisas que implicam nisso assim também. Exemplo, um dia desses me compararam com o churrasco. Gente, o churrasco não tem nada a ver, gente. O menino tá fazendo as dancinhas dele lá comigo, eu tô fazendo um vídeo com a minha avó, sabe? Não tem nada a ver. E fora que tem uma coisa que eu sou uma pessoa que eu não prezo a quantidade, eu prezo a qualidade. Então, eu posto muito pouco. Se eu posto um vídeo por semana, é muito, assim, pra mim, sabe? E ele não, ele tá postando 2 vídeos ao dia, uns 3 vídeos ao dia, e isso entrega muito mais, sabe? Então, é claro que ele vai ter um crescimento muito mais do que o meu. Aí tem uma frase que eu escuto de vez em quando, que é muito engraçada. As pessoas falam, porque o Rafa, o vídeo dele foi repostado pela Shakira, mas ele não tem 1 milhão de seguidores. Aí eu falo, gente, eu fui repostado pela Shakira. O que é 1 milhão de pessoas ali, sabe? É meio que as pessoas medem o seu sucesso com o seu número, sabe? E vai além disso, sabe? Eu faço publi à beça, as pessoas, eu vejo que eu tenho um público muito fiel, sabe? As minhas publis engajam muito, os meus vídeos engajam muito, as pessoas estão ali sempre. Então, eu vejo que tem gente que às vezes que tem 5M e não tem o mesmo público que eu tenho, sabe? Que está ali sempre acompanhando, que engaja bem, as coisas assim, e nunca foi notado pela Shakira também, viu? Ainda tem isso. Então, é muito isso que eu vejo, que as pessoas medem o seu sucesso pelo seu número, sendo que vai além disso, sabe? E hoje eu já botei isso aqui na minha mente, para eu viver bem e não ficar mal com as coisas que eu vejo sempre, sabe? E é isso, acho que é isso, né? Eu fui assim na linha? Perfeito, não, maravilhoso, como sempre. Muito bom. E para você, Cananda, assim, olhando principalmente para esse campo de trabalho na educação e divulgação científica, como que você lida para postar o que você acha que é importante, que você quer, e pensar, será que o algoritmo vai bombar isso? Será que não vai bombar? Tem que fazer de determinada forma? Como que você lida com o temido e pouco compreendido algoritmo das mídias sociais? Eu acho que é um grande desafio, assim. Tem esse lugar de ficar pensando, nossa, por que eu ainda não cheguei em tal lugar? Eu penso, a gente fica, nossa. E às vezes tem um mercado também que espera alguma coisa ali, né? Você tem que ser um criador de conteúdo de médio porte para estar em tal lugar, etc e tal. Mas, assim, desde que eu comecei a criar conteúdo, eu não esperava nem chegar em 100 mil seguidores. Eu já, Eu sou assim de saúde.
Eu não esperava. Eu ficava... Eu não imaginava, assim, quando eu cheguei em 50, eu falei, nossa, eu tenho que chegar em 100 agora. E aí eu falei, não, agora eu quero chegar em 1 milhão, enfim. Mas eu não esperava, eu realmente queria criar conteúdo e colocar uma narrativa diferente ali. E eu lembro que quando eu fui indicada para o TikTok Awards em 2021, eu fui indicada com mais outras 2 pessoas e todo mundo passava de 1 milhão de seguidores. Eu não tinha nem 50 mil na época. E eu fiquei, por que eu fui indicada? E aí depois parei para pensar assim, não é sobre a quantidade de seguidores que eu tenho, é sobre a relevância do meu trabalho, sabe? É uma narrativa que não está ali nas redes sociais. A gente fala muito sobre ciência como se fosse um lugar neutro, assim, e eu vejo muita gente na academia fudida, muita gente negra, muita mulher com pensamento assim de que aquele espaço não é para gente, e simplesmente não é, gente que nem entra na universidade, porque não se idealiza naquele lugar. E meu primeiro vídeo foi falando sobre mulheres negras, assim, existem mulheres negras produzindo conhecimento científico, o GPS, a ligação via Wi-Fi, enfim, vários produtos que a gente usa no nosso dia a dia têm a mão de uma mulher negra e a gente está dentro da academia produzindo ciência. Mas por que agora, nesse contexto de pandemia, a gente só está vendo, sei lá, o Átila Marinho, que tem todo o trabalho e a responsabilidade dele, e os créditos são válidos, mas por que só ele que está aparecendo na mídia? Qual que é o rosto que produz ciência no Brasil e qual que são os rostos que não produzem? Por que a gente não está falando das comunidades indígenas? E quais são as vozes que podem falar, né? Porque a gente fala, mas chega nas pessoas e como que se articula nesse sentido? Eu acho que o algoritmo tem um lugar muito perverso com pessoas negras, e isso é nítido. Tem um cara que se chama Tarcísio Silva, e ele tem uma linha do tempo que fala sobre casos de diversas plataformas do Google, Facebook, etc. e tal, em que essas plataformas elas removem conteúdos que vão falar sobre racismo, que vão denunciar guerras, que vão fazer etc. e tal. Em contrapartida, eles identificam corpos de pessoas negras como macacos, criminosos, etc. e tal. Eu, por exemplo, falo muito sobre a produção de conhecimento científico do Egito Antigo, que era chamado de Kemet. Se você pesquisa lá, pessoas no Egito Antigo, as novelas brasileiras colocavam vários atores brancos. Tem gente que chega no meu conteúdo assim e fala assim, nossa, é verdade, o Egito fica na África e a galera lá não era branca, era negra. E tem gente falando que era extraterrestre, entende? Porque não acredita que produções feitas há milhares de anos atrás, que sobreviveram até hoje, que afeta a gente até hoje, poderia ser produzido por pessoas negras. Então, esse lugar do algoritmo, eu sei que acontece, né? Tanto das pessoas comprarem a ideia, quanto também das plataformas impulsionarem, né? E acho que ele vai falar muito melhor sobre isso do que eu, mas existe sim uma barreira, porque ele foi criado por pessoas brancas e, na maioria, no Vale do Silício, essas tecnologias estão sendo exportadas para o resto do mundo e está sendo só pensada em um tipo de corpo. E quais são os corpos que não estão sendo, né, divulgados, etc. e tal. Mas o que me conforta muito é a confiança da importância da minha luta e do meu trabalho e de acreditar na minha arte, né, que eu faço com outras pessoas. Uma vez eu estava no restaurante universitário da USP e aí chegou um menino negro, assim, veio falar comigo. Ele falou, oi, você é deusa cientista? Eu falei, sou eu sim. E como é que você está? Estava comendo, né? Tipo, mas ok, a gente conversa, eu amo. E aí ele veio falar comigo. Ele falou, nossa, eu assisto seus vídeos desde 2020, quando você começou. E eu sou o único homem negro do meu laboratório de química aqui na USP. Eu faço doutorado. E desde que eu assisto seus vídeos, eu comecei a deixar meu cabelo crescer, porque eu quis colocar para fora o que era meu corpo. Então, eu uso saia, eu uso brincos, eu tenho meu cabelo black, e eu só queria dizer que seu trabalho é foda. Eu falei, meu Deus, eu vou guardar isso para sempre, sabe? Então, era esse o motivo do meu trabalho, era que esses conteúdos fossem para outros lugares, para salas de aula, que os professores replicassem. E está acontecendo, sabe? Está acontecendo. Excelente, muito bom. É bem interessante na sua fala, eu acho que fica visível como essas camadas elas não estão distantes, né? Elas estão juntas. Assim. Quando a gente fala do algoritmo, não é só o algoritmo, a tecnologia lá e a sociedade lá, né? É um achatamento que acontece
historicamente falando. Assim. Então, quando a gente fala do Egito, não é o algoritmo que criou esse tipo de representatividade do povo egípcio. Quando a gente fala da figura histórica de Jesus como uma pessoa branca, de olho azul e loira, é a mesma coisa, né? A gente está falando de uma representação que é racista, que segue um padrão de ilustração, né, de imagem, simbólico, do homem branco europeu. E o algoritmo, ele é o espelho dessa sociedade, né? Então, acho que algo muito legal do trabalho de vocês de criação de conteúdo é como que vocês conseguem, de alguma forma, falar sobre isso, no caso da Cananda e do Rafa, não só falar, mas também, a partir do seu trabalho, construir outras formas de representação, né? Olhando para a maré, olhando para a sua família e assim por diante. E aí, Paulinho, vocês lançaram um estudo recentemente no Data Lab que trata desse aspecto de representação, de imagem, de desinformação. E eu acho que seria legal você falar um pouquinho dos achados desse trabalho de vocês. Beleza, obrigado. Vocês tornaram minha fala agora muito mais fácil, de verdade. Porque se vocês forem... Eu estou aqui realmente tentando costurar, bem costuradinho, para ficar bem entregue. O que a gente está falando na nossa mesa é que o problema não é exatamente a tecnologia, ou especificamente o algoritmo. E a Nina da Hora, ela tem uma fala que é muito boa, que é: a gente tem que ficar atento para não combater os problemas que estão aparecendo através da tecnologia pela tecnologia. São problemas que são da sociedade. São problemas que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, se a gente tenta somente tunar um pouco mais o algoritmo, para que o algoritmo comece a entregar um pouco mais conteúdos com pessoas, né, negras, o problema não está resolvido, porque o problema ele é social. Eu lembro que quando teve agora o crime que o Nicolas Ferreira fez de transfobia, uma das coisas que a gente mais se perguntou para as pessoas eram: você que está comprando esse discurso transfóbico, que ele está dizendo que agora pessoas que se dizem mulher estão tomando o lugar das mulheres de verdade, né? Essa fala transfóbica, a gente perguntava assim: quantas mulheres trans você de fato conhece? E aí, quantas mulheres trans você conhece que estão, tipo assim, na diretoria da empresa, nos cargos de coordenação, nos cargos de gerência? Aí a pessoa ficava assim: não, mas eu não conheço nenhuma trans, mas é porque tem a fulana. E tipo assim, ouve o que você está dizendo. Você está falando de uma realidade que você nem sequer conhece. Então, o problema, ele não está de fato no algoritmo, ele está na sociedade. E quando a gente está falando sobre essa padronização, esse achatamento, um dos dados da pesquisa que a gente realizou, ela está no site do Data Lab, e ela se chama IEA, mas era uma pesquisa que tentava entender como que pessoas negras e LGBTs do Rio de Janeiro se relacionam com informação, tanto produzindo, como consumindo, ou só dando um retweet. E uma das coisas mais interessantes que a gente viu é que a fonte mais confiável de informação para esse público são as informações que vêm de ONGs e coletivo. Aí, em segundo lugar, é a mídia tradicional, os grandes canais, os grandes jornais. E, em último lugar, o governo. Então, vejam assim, todas essas produções e plataformas de conteúdo que vão fazer esse achatamento e essa padronização dos corpos e tudo mais, elas estão reproduzindo um problema social. E quando a gente pergunta para as pessoas negras e LGBTs que sofrem muita violência, a gente pergunta assim: aonde você mais se informa? Quem você mais confia? Nos conteúdos das ONGs e dos coletivos, porque eles vão ter um pensamento e um olhar que é construído por essas pessoas. Por que será que, por exemplo, esse doutorando chegou para você e disse assim: nossa, muito obrigado pelo seu conteúdo, ele me libertou? Porque há uma construção do conteúdo feita por uma pessoa que é você. Tipo, jamais um time branco faria um conteúdo como esse.
Essa semana a gente viu, por exemplo, a grande veiculação da campanha de uma marca de roupas, eu vou nem dizer o nome, de uma marca de roupa muito famosa e muito cara, que as pessoas vão passando assim a folha e o conteúdo é absurdo, completamente criminoso. E aí, tipo assim, como que tiveram coragem de fazer isso? Ninguém na equipe, ninguém na agência, ninguém na rede social disse assim, irmão, isso aqui é crime, brother, tipo, sabe? Não, a resposta é não, porque a gente não estava nesse lugar. Então, eu acho que essas preocupações que a gente tem olhando só para a tecnologia, elas são válidas, mas a gente tem que olhar para os problemas que está em nós enquanto componentes da sociedade. E eu acho que tem uma coisa que eu queria encerrar minha fala, que é o ChatGPT e as tecnologias de inteligência artificial, elas não conseguem inventar, elas não conseguem ser originais e jamais vão conseguir. Porque modelo de produção é de juntar o que já está publicado e disponível, agregar de uma forma boa para você reproduzir. Então, nós, enquanto mantivermos a nossa criatividade e originalidade, a gente está com os nossos empregos garantidos. Até então. Excelente, muito bom. Pessoal, o nosso tempo estourou, mas eu queria muito abrir para a pergunta. É possível, produção? Ou fechou e as perguntas a gente faz informalmente? Deixa a produção. Duas perguntinhas ou fecha total? Fecha total? Justo. Não, beleza, pessoal. Olha, a gente vai estar lá fora, então dá para continuar essa conversa lá fora. Meet and greet. Coffee break, né? Queria agradecer muito vocês, pessoal. Rafa, Cananda, Polinho, foi muito incrível. Queria ficar mais 2 horas aqui conversando, mas enfim, a gente continua esse papo depois.